Começa assim. E disseram a Moisés, não havia sepulcros no Egito para que nos tiraste de lá, para que morramos nesse deserto? Foi uma pergunta, olha a interrogação aí. Por que tu fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é esta palavra que tenham falado no Egito, dizendo, deixaram para que sirvamos aos egípcios? Pois que melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Verso 13. Agora Moisés fala. Moisés, porém, disse ao povo, não temas ou não temais, aquietai-vos e veja o livramento do Senhor que hoje ele vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais tornarás a ver, porque o Senhor pelejará por vós. Fala o sermão do seu lado aí, o Senhor pelejará por vós. Fala para ele. Vamos voltar aqui na leitura. Volta aqui no versículo 14 comigo. O Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Último versículo 15, que é agora Deus falando com Moisés. Então disse o Senhor a Moisés, por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel, o quê? Marchem. Além, só até aí só. Levanta a sua Bíblia para cima em nome de Jesus. Diga, a minha é pesada, irmão. A minha é pesadona. Diga glória a Deus. Quem tem uma Bíblia pesada aí? Melhor levar uma Bíblia pesada, glória a Deus, que levar uma vida, aleluia, leve, glória a Deus, sem a presença de Deus. Amém? Quem sabe... Quem é espiritual sabe o que eu estou querendo dizer. Amém? Diga comigo assim, Senhor Jesus, fala comigo através da sua palavra. Amém? Irmão, sente um pouquinho no nome de Jesus. Glória a Deus, estou com as suas mãos. Aplaude aquele que vive nele, irmão. Cristo vive, Cristo reina! Maravilha do céu, irmão. Louvado do Senhor. Quando você entra num culto como esse aqui, fique atento a tudo que está acontecendo aqui nessa esfera espiritual aqui, irmão. Porque Deus está falando com a gente a todo momento, através dos hinos que estão sendo cantados aqui na frente, principalmente das crianças, né? Que estavam cantando. Eu vou falar criança, senão vão ficar bravos comigo, né? Os adolescentes que estavam louvando aqui na frente. Amém? Que Deus está sempre falando através de um hino, está sempre falando através de um louvor. Está falando ou não está? Amém? E agora Ele vai falar também através dessa palavra. Amém? Uma história conhecida de todos nós. Aquele que gosta de ler as aventuras e a palavra de Deus, tudo que Deus nos ensina, fala. Pegamos aqui um texto de Êxodo, capítulo 14, no versículo 11, que fala sobre um diálogo entre o próprio Deus com Moisés e Moisés com o seu povo. Amém? Depois do povo ter sido aprisionado, 400 anos de ser aprisionado, 400 anos aprisionado no Egito, o povo sai de lá. Passa aquele processo de volta com Moisés indo. Amém? Questionando, glória a Deus, com o faraó, o povo acaba saindo de lá. Então, o povo tem uma direção, tem um caminho para ser seguido. O povo tinha um objetivo para ser alcançado. Nós temos objetivos, aleluia, aqui dentro da presença de Deus, na casa de Deus, temos um objetivo a ser alcançado. Talvez você entrou por essas portas, amém, pensando em algo muito maior, glória a Deus, do que Deus possa fazer por você. Mas existe também prioridade. Diga comigo assim, ó, prioridade. E que muitas vezes nós achamos que queremos do nosso jeito, mas Deus quer de um jeito diferente. Amém? A Bíblia diz no livro de Isaías que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. O agir de Deus é lindo, como já diz o hino daquela cantora. Amém? Glória a Deus, quando Deus age, Ele age de uma forma concreta e tremenda, irmão, para de fato abençoar os seus filhos, irmão. Aqui, quando o povo saiu de lá, alguns não conseguiram entender, porque eles começavam a caminhar no deserto de dia e de noite. Êxodo capítulo 13, versículos 21 e 22, a Bíblia diz que o nosso Deus, ele nunca dorme. Amém? Ele está nos observando 24 horas. Lá em Êxodo capítulo 13, versículo 21 e 22, a Bíblia diz, aleluia, que Deus preparou uma nuvem durante o dia, enquanto o povo caminhava pelo deserto, para colocar sombra sobre a cabeça deles, porque eles não iriam suportar a temperatura alta e a umidade. Cerca de 40 a 50 graus positivos é a temperatura, aleluia, mais ou menos ali do deserto. Amém? 3 milhões de pessoas saíram do Egito. Diga comigo assim, 3 milhões de pessoas. Apesar de que a Bíblia diz que é 2 milhões e 710 mil pessoas, mas segundo os historiadores, amém? Essa contagem foi sem mulheres e crianças. Se juntar mulheres e crianças, chega a ser a quantidade de 3 milhões de pessoas. Quem é o líder? Moisés. Moisés está liderando o povo pelo deserto. Diga amém? Aí que vem a primeira intriga. O povo que saiu de lá, amém? Aquele povo que saiu de lá não foi o povo que saiu, que estava lá desde o início do cativeiro. Porque o cativeiro durou 430 anos. Ninguém vive 430 anos. Amém? Você concorda comigo? Diga amém. O povo que
saiu de lá foi um povo que nasceu dentro do Egito. Então eles não sofreram na pele tanto o que os seus pais sofreram lá no início. Amém? Então eles foram livres, eles caminham pelo deserto, Moisés lidera o povo, Deus vai operando tremendamente, dando proteção sobre a cabeça deles, que é a sombra. Amém? No deserto, onde só tem pedra e areia, quando eles reclamam o tempo inteiro. Amém? A Bíblia diz que eles estavam reclamando porque eles não estavam levando em consideração aquilo que Deus havia feito por eles. Amém? Há dias atrás, que era a libertação do Egito. O povo está livre, mas está reclamando. Porque lá no Egito, o povo estava aprisionado, mas eles tinham os alimentos no horário. Tinha café da manhã, tinha almoço, tinha janta. Agora no deserto, a visão deles é humana. Diga comigo assim, visão humana. Não tem a visão humana, irmão, tem a visão espiritual. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Você está sendo provado, está sendo perseguido, está passando uma luta tão grande, irmão. Aleluia, não olha para o tamanho da luta, mas para o tamanho de Deus que você serve. Olha, aleluia, glória a Deus, de forma espiritual que você está passando. Entenda, glória a Deus, que a vida é uma escola e você vai aprender e vai amadurecendo com o tempo. A fé, aleluia, cristão nos faz muitas vezes passar por situações difíceis, mesmo adversas. E quem disse que você, sendo servo de Deus, um dia você não pode ficar desempregado? É claro que você pode ficar desempregado, mas não é porque você está desempregado na presença de Deus que Deus te abandonou. Negativo, irmão. Aleluia, Deus é contigo até no momento de dor. Deus é que aperfeiçoa na fé. É um momento que passa, mas não permanece a vida inteira sendo provado. Você passa por um período, mas daqui a pouco você passa e canta o hino da vitória lá na frente, porque você é servo fiel. Olhe com os olhos da fé, com os olhos espirituais. Não olhe para a luta, não olhe para a prova, não olhe para a dor, mas enfrente ela de cabeça erguida, irmão. Porque logo lá na frente, alguns passos, você vai encontrar a sua vitória. Você vai encontrar a resposta, a porta que vai se abrir. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí eu olho para cá e eu vejo um povo, irmão, sem experiência com Deus, porque a Bíblia diz que lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 10, amém? Que havia levantado uma nova geração que não conhecia de fato o Senhor e nem a obra que ele havia feito na terra lá atrás, porque foi uma geração que nasceu dentro do Egito. Então não tiveram esse tipo de experiência. Então quando eles começaram a caminhar no deserto, que eles começaram a olhar pedra e areia, a visão deles era humana. E o que eles começaram a questionar Moisés na liderança? Moisés era homem de Deus, era espiritual. Ele caminhava, glória a Deus, calado, e o povo ia atrás dele. Mas quando, glória a Deus, o povo sentiu que só tinha pedra e areia, não tinha alimento, não tinha comida, eles começaram a simplesmente perturbar Moisés e falar: Moisés, que Deus é esse que nos tirou lá do Egito, onde nós tínhamos alimento, para nós passarmos fome e morrermos aqui no deserto? Que Deus é esse, Moisés? Era melhor nós voltarmos para o Egito do que morrermos no deserto. Olha o pensamento dele, glória a Deus. Aí Moisés ficou calado o tempo inteiro, irmão. Amém? Porque se numa reunião todo mundo está falando ao mesmo tempo, ninguém entende absolutamente nada. Então Moisés está calado, o povo está falando lá atrás, ele está só ouvindo. E o tempo está passando, os minutos estão passando. Ele está vendo a murmuração do povo, o povo reclamando, o povo querendo de volta ao Egito. Amém? Ao invés de estar com ele atravessando o deserto. Por quê? A visão deles era humana, irmão. Só enxergava pedra e areia. Quando o estômago roncou, quando a sede veio, aí veio o desespero total. Moisés, que Deus é esse, Moisés? Nos tirou do Egito, então é melhor ter voltado para o Egito. Isso se chama ingratidão. Diga comigo assim, ó, ingratidão. Ingratidão. Deus reprova a ingratidão. Glória a Deus. Uma pessoa ingrata, amém? A pessoa que recebe um presente de alguém, amém? Sorri para aquela pessoa, abraça aquela pessoa, amém? Fala até muito obrigado pelo presente. A pessoa vai embora, irmão. A pessoa joga até fora o presente. Isso é ingratidão. Você chama alguém, glória a Deus, até para almoçar lá na sua casa. Você passa, glória a Deus, um domingo almoçando com aquela pessoa, a pessoa vai embora. Passa 2 quarteirão depois do almoço lá, vai embora, passa 2 quarteirão, vira a rua esquerda, vira a rua direita, encontra outra pessoa. E começa a falar mal, acaba de falar mal da pessoa que acabou de sair da casa dela. Isso é ingratidão. Diga glória a Deus. Deus reprova isso. Amém? Até porque existem palavras, irmãos. Amém? Que elas não fazem parte do dicionário de Deus, irmão. Como ciúme, inveja, ingratidão. Isso não faz parte do dicionário de Deus. Amém? Nosso Deus é um Deus
de amor, de compreensão, um Deus de reconciliação e principalmente de perdão. Diga glória a Deus. Hoje em dia a gente se vê muita gente tendo dificuldade de perdoar uma às outras. Verdade, Glória a Deus. Aí você pega lá João capítulo 8, a mulher adúltera. O adultério é um dos piores pecados que tem. Um dos mais graves da Bíblia. Perde apenas, talvez, para a blasfêmia contra o Espírito Santo, que esse que nem perdão tem. Mas quando aquela mulher foi pega, quem lembra dessa passagem da Bíblia? Vai João capítulo 8. Um grupo de homens pega uma mulher, pega no flagrante de adultério, leva para um lugar, sabendo que Jesus estava em um lugar na beira da praia, contando as suas palavras com um monte de gente na beira da praia. Ele costumava fazer isso. Jesus juntava as pessoas para contar as suas palavras, ele ficava de pé, de costas para o mar, o povo ficava sentado na areia. E aquele grupo chega e joga aquela mulher no meio, pega adultério e começa a questionar: Senhor, essa mulher foi pega no próprio ato, adulterando, o que o Senhor tem a falar a respeito dela? O que eles queriam ouvir de Jesus, irmão? Que Jesus viesse falar para eles apedrejar, porque segundo a lei, alguns tipos de pecado na época do Velho Testamento, no caso do adultério, era o apedrejamento. Então eles queriam ouvir de Jesus falar assim: pode apedrejar ela. Mas só que Jesus, ele não é, aleluia, a lei. Jesus veio uma outra época depois, ele é a graça. A lei mandava apedrejar, mas ele, com a graça, mandava perdoar. E o que ele falou? Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra contra ela. Quando Jesus falou aquilo ali, todo mundo ficou com a cara no chão. Por quê? Jesus tocou na ferida de todo mundo, irmão. Porque todo ser humano tem suas falhas, suas defeitos. Ninguém pode ficar apontando o dedo para os outros sem antes olhar para os seus próprios defeitos. Quem está entendendo de glória a Deus? É desse jeito, irmão. Mas voltando aqui no texto anterior, glória a Deus, o que me chamou a atenção foi esse povo o tempo todo concordando com Moisés, irmão. O povo estava dando valor por eles terem sido livres do cativeiro. Estão livres, mas estão reclamando. Amém? Querendo água, querendo comida. Porque eles vão dizer humana. E Jesus ali, glória a Deus, Moisés ouvindo ali toda aquela situação, amém? Caladinho. Esse foi o primeiro momento do diálogo entre eles. O povo falando e na murmuração, Moisés calado. Diga amém? Agora vem o segundo momento. O povo se cala, o povo falou tanto, amém? Que se cansou de falar. Agora quem vai falar é Moisés. Amém? Inspirado pelo próprio Deus, Moisés começa a falar com ele: olha, glória a Deus, não temas, porque o Egito, que tanto vocês estão falando aí, o Senhor diz na sua palavra, manda dizer para vocês que vocês nunca mais tornarás a ver. Amém? Vocês nunca mais tornarão a ver, porque o Senhor pelejará por vós. Agora vós vos calareis. Aleluia. O Senhor deu um cala-boca neles, irmão, porque eles estavam falando demais. Não estavam valorizando aquilo que Deus havia feito por eles, irmão, que era a libertação. Queriam botar para o aprisionamento só por causa do alimento. Visão humana. Amém? Eles estavam igual um único animal que praticamente não tem articulação no seu pescoço. Você sabe qual é? É o porco. Você consegue olhar para o porco e ver o porco andando lá e olhando e fazendo assim, ó? Olhando para cima? O porco ele anda assim, ó. Esses homens estavam igual o porco. Não na questão de se estar sujo, mas na questão, glória a Deus, da visão. Porque o porco ele só consegue olhar para as coisas da terra. Eles não conseguem olhar para coisas para cima. Não conseguem enxergar aquilo que Deus faz. Diga glória a Deus. Porque a visão é terrena, não é espiritual. Olha o glória a Deus aí. Desse jeito. Aí Moisés está falando: glória a Deus, não temos, porque o Senhor pelejará por vós. Agora vós vos calareis. Deu um cala-boca deles. Eles calaram. Esse foi o segundo momento. Eles continuam a caminhar. E Deus vai suprir a necessidade do seu povo, porque Deus faz isso por nós, irmão. Quando está passando momentos de dor, de aflição, situações contrárias, se você crê nesse Deus, se a sua visão não for humana, for espiritual, você crê e confiar, Deus ele começa a trabalhar de uma forma tremenda a cada dia sobre a tua vida. Ele vai suprir a sua necessidade ali, vai trabalhando aqui. Irmão, me lembro que na época da pandemia eu fiquei desempregado um bom tempo, irmão. Mas não faltava nada na minha casa. Nada. Deus sempre providenciava uma coisa. Até eu voltar a trabalhar de novo, Deus nunca deixou faltar nada na minha mesa. E olha como uma época difícil, foi ou não foi? Amém? Houve um período da pandemia
que veio até ordem dos políticos para as igrejas não abrir. Quem lembra disso aí? Ficou uns 3 meses sem abrir a igreja. Aí eu te digo, irmão, a igreja se fechou por ordem dos políticos. Glória a Deus. Mas lá na minha casa, tinha culto quase todo dia. Eu tinha um púlpitozinho igual esse aqui, de madeira. Eu tenho ele até lá. Até hoje. Juntava meu pai, juntava minha esposa, juntava meus filhos. Vamos lá. Cada um canto da harpa. Vamos fazer o nosso culto aqui. A igreja está fechada lá, mas nós somos a igreja. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Vem que nós se alimentamos de Deus e abençoamos. Nós não paramos. Aí o Espírito Santo revela a gente, irmão. Aí Deus fala assim, meu servo, vai agora de encontro, faz contato aí, irmão. Temos uma ferramenta muito grande hoje em dia que nos anos 80 e 90 não tinha. Que é o smartphone, a internet, o Zap. Amém? Todo mundo tem um Zap hoje. Aí Deus falou para mim, vai fazendo contato com todo mundo aí, irmão. Eu tenho quase 500 contatos no WhatsApp. De gente aqui do Rio de Janeiro inteiro e outros estados do Brasil e alguns até da Europa. Aí eu falei assim, servo, vai lá e faz contato com um monte de gente para ver como é que está a situação deles, porque as igrejas estão fechadas, ver o que eles estão fazendo. Muita gente estava afastada dos caminhos do Senhor. Glória a Deus. Porque a igreja fechada, deixaram de orar, deixaram de buscar a presença de Deus. Aí tem um monte, pode orar dentro de casa. Glória a Deus. Tinha dois cidadãos também que estavam. Tinha um cidadão também que foi aprisionado em uma época difícil. Amém? Mas ele estava aprisionado e estava glorificando a Deus. Dentro da cadeia. Quem sabe quem é? Diga glória a Deus. 2 cidadãos. Amém? Até que um certo momento, glória a Deus, o cárcere rompeu e eles saíram de lá. Amém? Viveram um momento difícil, amém? Mas não deixaram, aleluia, não abandonaram a sua fé. Então não abandona a sua fé, meu irmão. Há momentos difíceis, há momentos de dificuldade, mas permaneça firme, porque o Senhor, aleluia, está sobre vós. Quem crê, levanta para cima a sua mão, dá um prato de glória, irmão, pode aplaudir Jesus. Agora, Deus, na voltando aqui no texto, irmão. Amém? Primeiro momento, o povo murmurando com Moisés e Moisés calado. Segundo momento, o povo se calou. Glória a Deus, porque boca fechada não entra mosquito, já diz o ditado. Amém? O povo se calou. Moisés deu uma chamada no povo. O terceiro momento, depois de ter caminhado horas e semanas, amém? Chega uma das maiores passagens da Bíblia. Amém? É o povo indo em direção ao mar vermelho. Tendo que atravessar o mar vermelho. O povo está caminhando e em um certo momento eles param de frente ao mar vermelho. Amém? Agora, Faraó já simplesmente despertou nele o interesse de juntar sua tropa e ir atrás daqueles que ele libertou, para tentar pegar eles de volta, para colocar eles para serem escravos de novo dentro do cativeiro. Eles foram atrás. A história diz, irmão, que de forma estratégica, irmão, aqueles que pararam de frente ao mar vermelho, alguns deles se abaixaram. Amém? E ficaram ali com os ouvidos ali por aproximadamente 10 a 15 minutos, bem próximo do sol. Amém? E aí eles conseguiram, de forma estratégica, descobrir que estava vindo uma tropa a uma certa distância a cavalos, pelo barulho que via ruído no chão. Amém? Então o que eles fizeram? Começaram a questionar Moisés e falaram, Moisés, e agora? Só tem mar. Para onde nós iremos? A Bíblia diz lá na carta dos Hebreus que Deus não tem prazer naquele que recua. Amém? Glória a Deus, os irmãos aí que passaram pelo serviço militar sabem o que estou falando, né? Quando você aprendeu lá a Ordem Unida, quem lembra da Ordem Unida aí? Glória a Deus. Quem serviu militarismo aí? Quem foi militar? Ninguém, irmão? Só eu? Glória a Deus. Só eu fui fuzileiro naval? Meu filho também agora é fuzileiro, se formou fuzileiro agora na semana também. Aleluia, glória a Deus. Nunca você fez uma Ordem Unida marchar? Ordinário, marcha! Para frente. Alguém marcha para trás? Já viu alguém marchar para trás? Se marchar para trás, vai virar a dança do Michael Jackson. A marcha é progressiva, diga a glória a Deus. É verdade, aleluia. E aí, Moisés? E o mar? E agora? O que a gente faz? O que nós iremos fazer? Aí Moisés vai falar com Deus, Senhor. O povo está vindo aí atrás, nós não podemos recuar. Se a gente recuar, nós nos tornaremos prisioneiros novamente. E aí, Deus, o que eu faço? Aí Deus fala para Moisés, tem intimidade comigo, santo. Por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel o quê? Marcha. Se a marcha é progressiva, eles têm que ir marchando em direção ao mar. Mas ninguém entrou na aula de natação, como é que vai fazer? Glória a Deus. Como é que vai marchar em direção ao mar? O povo questiona, Moisés,
direção, só tem água aí. É verdade. Milhões e milhões de litros de água. Aí Deus toca Moisés e Moisés fala para o povo, olha, glória a Deus, se Deus falou, é porque ele garante. Vamos marchar. Aí o que o povo faz? Segue a ordem de Deus. E eles começam a marchar em grupo, em direção ao mar. Amém? Aí todo mundo conhece essa história, até as crianças sabem, né? E automaticamente que eles vão marchando em direção às águas, o mar vai se abrindo. O mar se abre, a história diz da Bíblia que o mar fica uma banda de água de um lado, uma banda de água do outro, e fica um caminho no meio para eles passarem. Eles começam a passar. O que eu entendo dessa passagem, irmão? Glória a Deus. Que Deus ele falou bem claro. Diz Moisés ao povo de Israel que marche. Amém? O povo tinha que fazer a parte dele para Deus fazer a parte dele. Você está entendendo já, glória a Deus? Você está aqui caminhando, está aqui na igreja hoje, está buscando pela sua filha, pelo seu lar, pelo seu filho, pela sua família. Então você tem que fazer a sua parte. Faz a sua parte com Deus. Vem aqui, ora, faz voto, faz campanha. Busca face a presença do Todo-Poderoso. Amém? Faz a sua parte, que Deus faz a parte dele. Quem está entendendo já, glória a Deus? Às vezes até Deus usa a gente na revelação, na profecia. Olha, irmão, o Senhor está me dizendo aqui que Deus está te entregando uma porta de emprego. O camarada dá um sorriso por ele até a outra. Mas vai para casa, chega amanhã, segunda-feira, está dormindo até 11 horas. Não tem trabalho, irmão. Deus não vai abençoar desse jeito. Quem está entendendo, glória a Deus? Você tem que fazer a sua parte. Deus falou que está abrindo as portas, irmão. Amanhã de manhã acorda cedo, faz a barba, prepara a melhor roupa, bota o currículo debaixo do braço e vai em busca, glória a Deus, de um emprego. Na área que você trabalha, ou se for de outra área, vai em busca, que a porta está aberta e ela vai aparecer. Porque foi assim que aconteceu comigo em 1998, quando eu estava na igreja ainda caminhando, glória a Deus, desempregado também, era novo na fé, naquela época. Mas o Espírito Santo usou o varão lá, Deus está vendo a porta para você, sabe o que eu fiz? Fui para casa, eu toda vez feliz da vida, mas não fiquei dormindo aquele dia até o outro dia, meio-dia não. Amém? Já fui para casa já feliz, irmão. Peguei meu currículo, não tinha lavadinha, preparei a roupa para o dia seguinte, fui lá para o espelho, fiz a minha barba, tirei meus 3 fiados de barba que tinha, aí eu me preparei todinho, fui no outro dia, acordei cedo, fui procurar emprego, irmão, numa empresa de grande porte da minha área que eu trabalho, irmão, eu sou formado. Fui lá e nem sabia se estava dando vaga, fui lá, irmão, mas fui na fé. Crendo, glória a Deus. Cheguei lá, não é que tinha uma filha, irmão, 8 pessoas na fila. Aí eu perguntei para o último da filha, ele está dando vaga aí? Não, está sim. Opa, então vou entrar aqui. Fiquei ali, irmão. Esperei dar uma hora de 8, 9 horas, atendeu a gente, mandou para casa, fizemos alguns testes lá. 4, 5 dias depois, chegou um envelope lá na caixa do correio, lá para mim voltar lá urgente, irmão. Amém? Me levando todos os documentos e eu comecei a trabalhar nessa empresa de forma imediata. Aleluia. Se eu ficasse dormindo até meio-dia, ia acontecer alguma coisa, irmão? Nada. É isso que eu entendo, irmão. Deus falou, ó, diz ao povo de Israel que marchem. O povo começa a marchar e Deus começa a abrir o mar. É você fazendo a sua parte, Deus fazendo a parte dele. Glória a Deus. Irmão, diga para o seu irmão do seu lado, diga para esse irmão, faz a tua parte, irmão. Você quer ver? Faz a tua parte, busca, faça voto, faça campanha. Você tem que estar na igreja, eu entendo que você tem que estar na igreja. Está vendo o pastor falando aí? O que o pastor fala aí? Glória a Deus. Deus falou com ele, quinta-feira. Amém? Vem para a igreja, irmão. Vem buscar pela sua família. Fique em casa não, irmão. Domingo, aí eu não tinha que estar na igreja. Vem para a igreja. Ah, irmão, domingo pode ficar sentado lá vendo os fantásticos. Vem para a igreja, irmão. Fantástico é Jesus, irmão. Faz milagre, abre porta, faz algo extraordinário sobre a tua vida, irmão. Diga glória a Deus. Aquilo ali não vai te beneficiar em nada. Busca a presença do Todo-Poderoso, irmão. Agarra subindo a leve. Eles atravessam o mar. Tem mais, irmão. Diga ao seu irmão do seu lado, irmão. Tem mais ainda. O povo está atravessando o mar até o outro lado. Amém? O povo chegou do outro lado. Diga comigo assim, chegaram lá. Amém. Miriam pega um bandeirinho igual o meu ali, glória a Deus, e começa a cantar só. O Senhor, eu faço um culto de ação de graça, porque já atravessaram o mar do outro lado. Mas quem chega agora lá na outra ponta? Faraó com o seu exército. Quando eles veem o mar aberto, a primeira coisa que ele faz, o seu exército, vai atrás dele, passa por esse caminho, vai atrás dele. Eles entraram no caminho. Só que a história diz, irmão, que o mar se fechou. Morreram cavalo e cavaleiro de Faraó, a tropa dele morreu. Onde Faraó estava? Lá no meio do mar? Negativo, estava lá atrás. Só mandava. Amém? Assim é, irmão.
Amém? O mundo ele está assim. Se você ver dentro das comunidades traficantes, eles fazem isso. Amém? Eles mandam, mas eles não se envolvem tanto com as drogas. Amém? Eles só viram tudo que se arrecada. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Se você ver no noticiário, quando uma empresa aqui, outra ali, com uma mansão, piscina gigantesca, cheia de regalia por causa disso. Ele se apropria, ele se enriquece com dinheiro ilícito. Quem está entendendo da glória a Deus? O farol está ali, mandou o povo ir e ele ficou de longe. Só mandou ir, ele mesmo foi. O Márcio deixou, todo mundo morreu. Aí eu entendo uma outra coisa também. Se Deus falou pra gente, diga amém? Amém. Que a gente tem que fazer a nossa parte para Deus fazer a parte dele. Eu também entendo, glória a Deus, que a porta que Deus abre para mim, só eu posso passar por ela e mais ninguém. Verdade. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Quem tentou passar por lá, ele morreu tudo. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Aleluia. A porta que Deus abriu para mim, pastor Evaldo não pode passar por ela. A porta que Deus abriu para o pastor Evaldo, só ele pode passar por ela e o varão ele não pode passar. Amém? Levanta suas mãos para cima, meu irmão. Diga comigo assim, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Senhor de possibilidades. Faz um milagre em mim, Senhor. Abra a porta, traga comigo no profundo, em cada área, e me abençoa. Bate palma bem forte. Deus abriu o mar para o povo de Israel passar. Quem tentou passar depois morreu. Se prepare, irmão. Deus vai abrir uma porta para você. O Senhor está me dizendo aqui, irmão. Tem 4 pessoas aqui que Deus está abrindo portas. Irmão, porta de emprego, apenas uma só. E essa uma não está direcionada para você que está aqui dentro, mas sim para uma pessoa da tua família. O Senhor me fala que essa pessoa é um homem, é um jovem. Esse jovem já está um bom tempo sem trabalho fixo. O que ele consegue é um trabalho, como se diz, aleluia, um bico. Um trabalhozinho aqui, outro ali, mas só vai abrir uma porta boa de trabalho para ele. Aleluia. Um apenas. Nessa situação de fato porta de trabalho. As outras pessoas sem outras áreas. O Senhor mostra aqui que tem uma pessoa que entra essas 4, são total de 4. Tem uma delas aí que você já tem o seu trabalho fixo. Você já tem a sua função lá na sua empresa. Não sei se eu vou estar aqui um dia para ouvir o seu testemunho, mas eu estava mandando dizer para você da seguinte forma: olha, aí tem uma outra possibilidade, aleluia, virá sobre você, e quando vier, tome posse dela. Sabe por que eu entendo isso, irmão? Amém? Na visão espiritual que o senhor está me dando aqui, eu vejo você subindo mais um degrau lá na empresa que você trabalha. Isso é, promoção, mudança de função, aumento de salário para uma pessoa que está aqui dentro. A oportunidade vai vir para você. Não nega, toma posse, porque é Deus que vai estar te dando. Ainda tem mais outras 2 pessoas aí, que o nosso Deus é Deus de possibilidade, é o Deus que abre porta onde não tem porta. E o Senhor vai fazer algo grande. E entre essas 2 mandalas, você já trabalha por conta própria, você está vendo a dificuldade na sua área, além de você ter sofrido, financeiramente falando, mas Deus vai. Ele está tocando nos teus negócios e você vai começar a prosperar. Entenda, você trabalha por conta própria. Está aí, Glória a Deus. Se você ouviu essa palavra profética, essa revelação, amém? Fica por conta própria, sinta-se à vontade. Só você tomar posse, levantar a mão, segurar a tua vitória lá, segura ela. Você acha que com você, se é contigo, levanta e toma posse da tua vitória. Palmas que glorifica. Deus falou para Moisés: diz aos filhos de Israel o quê? Marcha. E o Senhor manda dizer aqui para as outras 3 pessoas aqui. Só tratando sobre a questão espiritual de 3 pessoas aqui. Amém? O Senhor falava assim da seguinte forma: servo, eu quero fazer algo grande, quero eu usá-lo. Quero eu acrescentar dons espirituais. Quero ver buscando a minha face na madrugada. Olha o leque da revelação, aumenta. Você crê que Deus aumenta? Enquanto não entendendo o que Deus está falando. Quem crê que Deus está falando aqui da glória a Deus? Era 3, já não é 3 mais, já aumentou para mais 2 pessoas. 3 mais 2, quanto que é? Tem gente que não sabe fazer mais conta. Quanto que é 3 mais 2? 5. Tem gente aí que não respondeu. Quanto que é 3 mais 2? 5. Meu Deus do céu. Aí se eu fizer uma pergunta, uma matemática mais difícil, aí já era. A igreja vai ficar muda.
Glória a Deus. 5 pessoas aqui. Subindo a neve. O Senhor está tratando diretamente sobre a tua vida espiritual. Deus quer fazer algo grande, irmão. E tem uma pessoa entre essas 5, pastor Evaldo, que o Senhor está me dizendo aqui, que a obra que o Senhor tem na vida de uma pessoa que está aqui dentro, entre essas 5, tem uma delas, a obra é para ontem. E você sabe disso. Porque de vez em quando Deus te dá sonhos, revelações em sonho. Você dorme, você se vê fazendo a obra de Deus. De uma maneira ou de outra você se vê. Amém? Deus está confirmando a obra que Deus tem na tua vida. Se entrega na obra de Deus, deixa Deus trabalhar. Entre essas pessoas. Tem uma delas aí, irmão, que alguém vai vir bater na tua porta. Você está me dizendo, ó, vou bater na porta dela. Aí dela, se ela não for, você vai ser direcionado para uma casa. Vai lá, ora dentro daquela casa com aquela família lá, que Deus vai abençoar aquela família por intermédio de você. Vai lá. Não diga que não dá. É vida espiritual, é Deus tratando diretamente contigo, irmão. Cadê essas pessoas reveladas, irmão? Vocês são instrumentos de Deus, irmão. Vocês são ungidos por Deus. Deixa Deus. Deus me deu aqui revelação com 4, 5 pessoas aqui, mas poderia ser mais. Amém? Deus tem um chamado na tua vida. Você não está aqui apenas por estar. Amém? Porque antes que você nascesse, antes que a sua mãe nascesse, antes que a sua mãe nascesse, Deus já tinha te escolhido para uma grande obra. O Deus que você serve é um Deus onisciente. Deus sabe do seu futuro. O diabo, o seu inimigo, o nosso inimigo, o diabo, ele não é onisciente. Amém? Mas alguém precisa saber do futuro para entender que Deus está agindo na vida de alguém. Ele tem a sua forma estratégica também. O diabo tem. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Mas Deus está vendo o quadro, ele não usou uma forma estratégica para arrebentar com Jesus. Só que Jesus não era Maria vai com as outras, irmão. Sabe o que é crente Maria vai com as outras? Quem sabe o que é? Crente Maria vai com as outras. Está na igreja e vê alguma coisa acontecendo, abandona a fé. Aí o outro que está do lado dele, vê que ele está saindo da igreja, vou também. Maria vai com as outras. Fica na posição, irmão. Só que o camarada teve alguma frustração com alguma coisa que viu, foi embora, abandonou a fé, você vai lá, meu amigo, vou também. Não, irmão, fica na posição, Deus tem obra. Subindo a neve. Quem está entendendo, irmão? Eu quero chamar até essas pessoas, irmão. Irmão. Amém? É a hora que está passando, irmão. Não posso ficar esperando. Cadê você crê? Amém? Deus tem obra, Deus tem chamado. Recebe aí, meu irmão. Recebe aí. Tem mais gente ali na retaguarda. Tem mais gente. Recebe aqui, meu irmão. Na frente, recebe. Tem mais gente. E anda subindo a neve. Bate palma e glorifica Cristo. Fechou, irmão, mas Deus continua falando. A maior revelação é a palavra, dá glória a Deus. Quando a gente estiver ministrando a palavra, fica ligado, preste atenção, porque Deus está falando com a gente. Não é só com você não, está falando comigo também. É assim ou não é? Deixa eu entregar aqui o último recado de Deus, irmão. O Senhor me dava aqui aproximadamente 8 pessoas aqui. Diga comigo assim, 8. Tem 8 pessoas aqui na revelação. Tem vista que tem muito mais do que 20 pessoas aqui, somada. Mas tem 8 pessoas aqui que o Senhor falava da seguinte forma: certo, eu sou Deus que joga por terra barreiras e muralhas. E o Senhor me faz acrescentar entre essas 8 pessoas, o Senhor me faz saber que as situações totalmente diferentes uma das outras. Uma delas, o Senhor me faz saber sobre a área de saúde. É Deus repreender uma dor, amém, intensa que você sente na região do teu estômago, meu irmão. Que algumas coisas que você come, amém? Dá impressão, além de queimar, dá a impressão de que alguém está metendo a mão no teu estômago por baixo, está puxando com força para baixo. Amém? O Senhor está te repreendendo uma enfermidade do teu estômago, irmão. Amém? Através dessa revelação, amém? É Deus tratando em outras áreas também. O Senhor me fala aqui também de vida sentimental, irmão. Amém? Vida amorosa, vida sentimental. Amém? Vida profissional, outras áreas, Deus agindo sobre a vida de 8 pessoas aqui. O Senhor me mostrava mais ainda, irmão. Glória a Deus. A gente começa a entregar as revelações, o Senhor começa a dar uma atrás da outra. É impressionante, irmão. O Senhor me mostrava que tem uma senhora, uma senhorita, tem uma maroa. Amém? Que você tem um parente seu, um jovem, de cor morena. Só não me dá o nome dele. O Senhor mostrava na visão dele, alto, magro e moreno.
Ele saía da casa dele de uma forma assim muito impulsiva, muito acelerada. Ele ia para um destino, o Senhor me dava na visão. Amém? Mas ele ia para nunca mais voltar. Grita aí, queima ele, Jesus. Exu da morte, irmão. Indo atrás dele, após ele sair da casa dele. Para querer acabar com a vida dele. Através de uma cilada armada. Amém? O Senhor vai desfazer, vai jogar por terra esse Exu da morte. E vai repreender esse mal. E vai dar um livramento para esse rapaz, que é da família de uma irmã que está aí. Ó. Se liga aí, irmão. Alto, moreno e magro. É um jovem. Amém? Se você crer, você vai levantar a tua mão assim, você vai tomar posse da vitória. Cadê todas essas pessoas na revelação, irmão? Não vou falar mais, né, irmão? Glória a Deus, eu tenho que passar o microfone para o pastor Evaldo. Vai dar as saudações finais. Vamos lá. Em nome do Pai, levanta a mão. Amém? Fica com vergonha não, irmão. Se não for, o Senhor vai dar segmento que não é. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Ali, ó, 5. Ainda tem mais pessoas nessa revelação. Você tem um parente seu com o nome de Anderson, um jovem. Aí, recebe o livramento. Tem uma moça por nome de Patrícia, parente de alguém que está aqui dentro. O senhor não me dá essa do lado de cá, essa do lado de lá, ou está do lado de cá. Turma Alfa, Brava e Charlie. Cadê, irmão? Ah, lá atrás. Você quer tomar posse, irmão, da vitória. Palmas que glorifica. Deixa Deus trabalhar. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Confesso que eu vim para cá hoje, irmão, ligado no Senhor. Falei, Senhor, e aí? A gente vai dar continuidade à campanha, vai finalizar hoje. Aí o Senhor tocou no pastor igual, então vamos fazer mais 3 voltas. Que vai passar rápido, irmão. Passa ou não passa? Amém? Então, glória a Deus. Recebe a sua cura, recebe o seu milagre. Quem recebeu a revelação, entenda, irmão. Se Deus me der aqui, não vou levar para casa nada. Vou passar para a igreja. Tá bom, irmão? Quero contar com a presença de vocês também no próximo domingo. E a campanha vai começar na quinta-feira, de quinta? Quinta-feira que vem já começa, irmão. Amém? Vai repassando aí para aqueles que não vieram hoje, que quinta-feira a igreja vai estar aberta aqui. Tá bom, meus irmãos? Amém? Palmas que glorificam Jesus. Vamos passar aqui a palavra com o homem de Deus e vamos dar as considerações finais, vai recolher os envelopes. Amém? E no próximo domingo nós estaremos aqui no nome de Jesus, tá bom? Vamos receber o homem de Deus com palmas bem fortes. Palmas bem fortes! Amém, glória a Deus. Eu quero novamente cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Eu gostaria que a igreja se colocasse em pé.